pastora Kelly com a oportunidade. Graça e paz, boa noite a todas. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Também é uma honra poder compartilhar a palavra de Deus. E eu quero falar sobre um assunto que tem tudo a ver conosco, mulheres, né? Nós somos feitas de uma forma cuja nossa essência é sermos auxiliadora, né? A palavra de Deus é um livro maravilhoso. Eu falo que ela é como um manual do fabricante, né? Quando alguém produz algum produto, quando nós compramos um eletrodoméstico, por exemplo, né? Vem um manual e nesse manual explica como funciona, o que fazer, o que não fazer. E a Bíblia, ela é o manual do nosso fabricante, né? Do nosso Criador. E eu me lembro que aos 15 anos de idade, eu conheci Jesus de uma forma diferente, porque eu também cresci no meio de uma família cristã que acreditava, mas eu não me relacionava com Jesus, né? Eu só conhecia de ouvir falar, mas quando aos 15 anos ele foi me apresentado de uma forma diferente. Eu entendi que eu tinha uma responsabilidade, né, segundo a palavra de Deus ensinava, de declará-lo, de convidá-lo para ser o dono da minha vida, para ser o Senhor do meu coração. E a Bíblia falava isso. Então, aos 15 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus e eu comecei a ler a Bíblia. Porque eu tinha a Bíblia na minha casa, mas até então eu não conhecia muitos textos, assim, eu não conhecia muito da Bíblia. E comecei a ler. E eu me lembro que com essa idade de 15 anos, né, eu comecei a ficar assim, maravilhada com a palavra de Deus. E eu realmente via como o manual do fabricante, porque sobre todos os assuntos que eu podia pensar, né, a palavra de Deus falava sobre. A palavra de Deus fala sobre finanças, a palavra de Deus fala sobre educação de filhos, a palavra de Deus fala sobre relacionamentos entre pais e filhos, entre cônjuges, entre amigos. Então é um livro realmente apaixonante. E a palavra de Deus também fala sobre nós, mulheres, né? Mostra como era a mulher do passado, a mulher lá do Velho Testamento, o que Jesus fez na vida da mulher, né? E eu amo muito Jesus, não só porque Ele resgatou o valor da mulher e nos tratou com muito carinho, né? Nos tratou com muita honra, mas porque Ele morreu por mim, morreu por você, né? E isso nos faz ter acesso à eternidade junto com o Pai. E isso é muito especial, amém? A palavra que Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos juntas meditarmos nessa noite, por isso vamos acalmar o nosso coração. Quando a gente vai para um lugar cheio de amigas, eu não sei você, mas eu quero só ficar conversando, aproveitando, né? Mas agora a gente vai realmente acalmar. Respira fundo junto comigo, vamos lá. Ai, que gostoso, né? Agora a gente vai poder então receber essa palavra do coração de Deus para nós. E enquanto eu estava orando acerca do que eu deveria compartilhar com vocês, veio uma palavra ao meu coração. O tema dela eu vou chamar a mulher que se rende, né? Eu comecei falando, nós somos criadas com essa essência. A palavra conta como Deus fez todas as coisas, né? Num período de tempo, criando o céu, as estrelas, os animais. Depois fala sobre como Deus criou o homem e fala como nós somos feitas ali de uma parte retirada da costela do homem. E a palavra fala que nós somos feitas auxiliadora. Essa é a nossa essência. Por isso a mulher, ela tem um olhar tão detalhista. Ela está sempre pronta para observar uma coisa que falta, para que aquele ambiente seja mais agradável, para que as pessoas estejam bem, se sentindo bem, porque essa é a nossa essência, né, de ajudarmos. E hoje, o mundo moderno, né, as mulheres às vezes acabam ficando tão em crise, porque com a modernidade, a gente ganhou várias tarefas a mais, além das que nós já tínhamos, né? De conquistar o lado de fora das nossas casas. Mas, somado a isso, nós precisamos também ser muito cuidadosas com o interior da nossa casa, né? Nós precisamos ser mulheres sábias, como a palavra diz. Lá em Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola destrói. E quantos lares nós temos visto que não ficam firmes, né? Porque falta sabedoria. Mas Deus nos quer dar um coração cheio de sabedoria, amém? E isso que eu pude descobrir também quando eu conheci Jesus na minha vida, que sem Ele, eu poderia fazer muitas coisas, mas eu nunca me sentiria preenchida, né? E o que Jesus fez no meu coração foi trazer um preenchimento, né? E à luz da palavra de Deus eu tenho caminhado desde então, e isso é algo muito maravilhoso, né? Essa sabedoria que edifica vem realmente do alto para nós, para todas nós, quando nós buscamos nele, né? E Deus é maravilhoso. Eu um dia desses estava orando, estava bem inspirada. E aí eu tenho um lado meio artístico também. Eu gosto, de vez em quando, eu quero aprender a costurar mais, pintar mais, eu gosto de desenhar. E esse dia eu escrevi um pequeno poema. Então eu vou ler meu pequeno poema, né, para vocês sobre a mulher que se rende.
eu escrevi assim: mulher é obra-prima, é produto da mão de um Deus perfeito, criativo, detalhista e bom. A mulher é mistura de delicadeza e força, de lamento e som festivo. Mulher chora de rir e chora de chorar. Sabe lavar a alma em boas e gordas lágrimas. Mulher é sensível, mulher é inteligente, mulher é gente. A essência da grandeza é saber se render, saber diminuir. E mulheres de Deus são assim, mulheres entregues, trabalhadas, valorosas, mulheres que se rendem. Amém? Então eu quero falar justamente dessa parece algo meio contraditório, mas para mim, hoje eu tenho assim, já vivi 40 anos nessa terra, né? Eu tenho algumas bem mais jovenzinhas, temos algumas mais sábias do que eu, que já viveram um pouquinho, mas à medida que eu tenho avançado os meus dias, eu valorizo mais, né, a capacidade que a gente tem de aprender a cada dia. E uma das coisas que eu tenho dado muito valor realmente é ver mulheres muito sábias que elas entendem um lugar muito estratégico de saber se render no momento certo, né? De saber abrir mão no momento certo. E isso não é sinal de pequeneza, sabe? É sinal de grandeza, é sinal de sabedoria. Eu vejo mulheres que sabem se colocar em cada ambiente que necessita com muita graça, né? E fazer aquele papel que lhe é proposto de uma forma que honra a Deus, né? Que faz um testemunho bem bonito. E eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho juntas sobre isso. Existe um nível de rendição, de sujeição que todas nós precisamos entender e nos colocar nesse lugar. É a sujeição a Deus, né? Porque nós temos um Deus que Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, e a palavra de Deus fala: sujeitai-vos a Deus. E o que é essa sujeição a Deus? Todas as pessoas são sujeitas a Deus? Não. Quem são as pessoas que se sujeitam a Deus? São as pessoas que se colocam no lugar onde elas abrem mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Ela abre mão do seu próprio projeto para viver o projeto de Deus. Ela obedece, né? Ela não reluta contra aquilo que é princípio da parte de Deus. Então, essas pessoas são as pessoas que se sujeitam, né? E todas nós somos chamadas para nos sujeitarmos a Deus, né? Que nós possamos ter esse coração que se rende, né? E fala: Deus, pode vir ser o meu Senhor, pode vir realmente falar na minha vida, porque eu vou ter um coração com a capacidade, né, de poder te obedecer. A Bíblia ela é cheia, recheada, né, de princípios para qualquer pessoa que decida se sujeitar a Deus. Então a palavra fala que nós não devemos mentir, a palavra fala que nós devemos amar o nosso próximo, a palavra fala que a esposa precisa se sujeitar ao seu esposo, amar os seus filhos, né? Que nós devemos ter uma postura, e a palavra é cheia de princípios. Então, quando eu me sujeito a Deus, né, independente do quão difícil possa ser, eu não vou falar a mentira, eu vou escolher falar a verdade, porque é o princípio de sujeição, né? Eu não vou fazer algo que é mal para o outro, mas eu vou ter a pessoa que está ao meu lado por importante e vou tratá-la bem, ainda que seja difícil, porque eu sou uma pessoa que escolhi me sujeitar a Deus. E dessa forma, né, que um ser humano, uma pessoa, ela pode se colocar nesse lugar, então, de sujeição. É um lugar de obediência. Muitas vezes vai ser um lugar de abnegação, né? Nós vemos a palavra de Deus contando tantas histórias. Entre elas, assim, a gente vê a história, por exemplo, de Abraão, que ele queria tanto filhos, e quando enfim veio o filho tão amado, Deus pede que ele entregue esse filho, né? E a palavra de Deus conta, sabe, sobre o dilema desse homem que agora tinha um filho tão, mas ele amava a Deus, e a palavra de Deus conta que ele cria tanto no seu coração em quem Deus era na vida dele, que ainda que ele morresse, ele cria que Deus podia levantá-lo das cinzas de volta. Então a Bíblia descreve, né, todo um caminho onde ele vai realmente até o altar do sacrifício para entregar aquele filho. Eu não sei quantas mães nós temos aqui. Eu tenho 2 filhos, né, também. Eu tenho um menino de 18 anos, uma menina de 15 anos, e eu não consigo nem pensar assim, e nessa atitude, assim, eu fico imaginando que doideira foi essa, né, de Abraão, mas
porque ele amava Deus, ele conhecia Deus. Então ele se colocou nesse lugar de submissão. Se Deus pediu, eu vou entregar, né? E a Bíblia conta que ele chegou ao ponto de colocar o seu filho realmente ali no altar, mas Deus preparou um outro sacrifício ali, um cordeiro que foi substituído e acabou dando tudo certo. A história foi linda, né? Mas deve ter sido um traumazinho ali na vida do filho, né? Mas ele tinha esse amor. E a sujeição que nós precisamos ter é de estar pronto a sacrificar. Muitas vezes, porque a gente ama Deus, a gente vai deixar de fazer algumas coisas, né? Que Deus, na medida que a gente vai aprendendo, caminhando, a gente vai ter que abrir mão. Mas quando amamos, isso é tão fácil, porque a gente sabe quem Ele é e a gente sabe que Ele honra, né? Um outro nível de sujeição que nós mulheres precisamos, né? Que todas nós, com certeza, né, tivemos que passar. Algumas, temos solteiras aqui? Quantas ainda moram na casa dos pais? Temos várias solteiras. Então, esse nível de sujeição que é de filha, né, para com os pais. Todas nós também passamos um dia, algumas ainda estão passando. E a palavra fala, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1, a palavra fala assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo, né? Ou seja, isto é certo, isto é correto. Um outro texto fala assim: filhos, em tudo, lá em Colossenses 3:20, a palavra fala: em tudo, obedecei aos vossos pais, porque fazê-lo é grato ao Senhor. Né? Então, a palavra de Deus ensina esse princípio de sujeição também nesse nível, que é um nível muito importante. Hoje a gente vê filhos que querem viver o seu próprio modo, né? A gente tem visto assim, a televisão, os filmes, os valores assim, do mundo são muito assim, o mundo que a gente fala é aquilo que não está na Bíblia, né? Assim, a gente vê uma independência sendo gerada. E os filhos querendo tratar os seus pais de igual para igual, né? A gente vê algumas famílias que relutam e batem firme para manter alguns valores que foram herdados dos avós e dos pais. Mas a gente vê uma sociedade onde falta muito respeito, né? E a Bíblia, o princípio de vida na vida de um filho é que ele se sujeite aos seus pais, que ele obedeça. Agora vamos pensar, né? O que permite que um ser humano vá bem nessa questão de sujeição? Começando lá no primeiro nível, o que faz, o que leva uma pessoa a chegar nesse lugar de poder obedecer? Eu, particularmente, eu atribuo, né, a sujeição a um coração humilde, né, um coração quebrantado. Porque quando a gente é tão cheio da gente mesmo, a gente não consegue. Né? A gente não consegue ouvir a voz de outra pessoa, a gente não consegue ceder, a gente não consegue abrir mão. Quando eu era eu era acho que recém-casada, quando chegou um livrinho na minha mão, que era um livro infantil. Eu sou pedagoga, trabalhei muitos anos em escola, e antes de eu ter os meus filhos, eu já tinha a biblioteca deles. Eu já fui comprando livro pensando nos meus filhos, e uma das minhas aquisições foi esse livrinho que chamava Luva Lulu. Contava a história de uma luva, porque você sabe que livro de criança, né, os objetos podem até ter uma certa vida. Essa luva era viva na historinha, né? E ela era muito triste, ela era muito infeliz, porque ela era vazia. Então, ela saía numa busca, né? Na historinha, ela ia perguntando para vários animais se aqueles animais poderiam vesti-la, para que ela se sentisse diferente, ver se aquilo passava. Então, a pata da galinha não serviu, a pata do porco não serviu, a pata do cachorrinho não serviu. E, no final da historinha, uma criança veste aquela luva. E ela fica toda preenchida, cada espacinho, né, dos dedos preenchido. E aí, no final da história, vinha um CD, né, junto, já tinha CD nessa época, mas eu lembro que era novidade. Mas eu lembro que aí ela cantava no final, e ela falava que agora ela era feliz e se sentia muito bem porque ela estava preenchida, né? E ela falava como é bom ser preenchida, eu estou feliz da vida. E a moral da história era que todo ser humano foi feito com um coração que tem um formato exclusivo, assim como a luva, ela foi feita para a mão. E nada mais pode preencher uma luva. Se você tentar encaixar a luva em qualquer outra coisa, né, não vai dar certo. Mas se você pega uma luva e veste uma mão, fica perfeito. Todos os espacinhos ali são preenchidos. E o nosso coração tem um formato para uma coisa. Sabe, a gente pode sair na nossa vida, assim como aquela a luvinha saiu desesperada, nós, enquanto mulheres, nós podemos sair e tentar preencher a nossa luvinha interna, assim. E a gente, às vezes, tenta. Eu vou crescer, e aí eu vou ser uma profissional, eu vou estudar tal área, e aí eu vou ser preenchida.
e se forma e está vazia ainda. Não, mas é que agora eu vou casar. É casar que falta, porque se eu casar, aí eu vou ser preenchida. Aí casa, ainda não está tão cheinha assim, né? Mas aí se eu tiver filhos, é filhos que me faltam. Os filhos nascem e ainda tem areazinhas lá, murchinhas. Mas sabe por quê? Porque nós somos feitas com o nosso formato para Deus. Nada pode preencher o nosso coração a não ser Deus. Sabe, o nosso coração, ele tem a exata forma de Deus nas nossas vidas. Enquanto a gente não permitir que Ele venha realmente reinar no nosso coração, a gente vai ter sempre esse senso de vazio, né? A gente vai ter sempre esse sentimento de alguma coisa está faltando aqui dentro. E quão especial é quando a gente entende isso e a gente se rende a Ele e fala: Jesus, vem. Vem preencher, vem encher. E a gente então tem essa experiência tão gostosa de ter cada cantinho do nosso interior preenchido. E muitas pessoas falam para mim: mas e aí, Deus não é bom? E por que tem então tanta tristeza no mundo? Por que tem tantas coisas ruins acontecendo? Sabe, o Deus da Bíblia, né? O Deus que nós amamos, Ele tem um caráter irrepreensível. Ele é bom. A Bíblia fala que Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. E nós precisamos de fé para nos relacionar com essa pessoa de Deus. E o caráter dele está acima de qualquer suspeita, né? Se você perguntar, todas as suas orações são ouvidas? Não. Não são ouvidas, mas nem todas são respondidas exatamente como eu gostaria de ver, né? Mas o que a Bíblia fala é que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E às vezes a gente pede para que Deus intervenha aqui, mas os olhos de Deus estão lá na frente. Ele está vendo coisas maiores e melhores, né? Mas a gente não tem a mesma capacidade. Então, quando nós nos relacionamos com esse Deus que nos preenche por completo, às vezes é no meio da dor, às vezes é no meio de não estou entendendo nada, às vezes minha oração não está sendo respondida, mas Ele é bom. E Ele traz paz no meio da bagunça, né? Ele te dá capacidade, assim, quantas vezes acontecendo tantas coisas à minha volta, né? Com tantos problemas, eu coloco a cabeça no travesseiro e eu babo, eu durmo, né? E às vezes algumas pessoas falam: como você pode dormir no meio de uma tormenta dessa? Eu falo: gente, é Deus na minha vida, sabe? Porque Ele dá a paz. A palavra de Deus fala que a paz que Deus dá, né? Aqueles que realmente se rendem a Ele, é uma paz que excede todo entendimento, né? Não dá para explicar. E isso é a parte tão boa de nós nos sujeitarmos a esse Deus maravilhoso. Então, existe esse outro nível de sujeição, que é a sujeição aos pais. E tem um outro nível de sujeição que a nós mulheres também nos cabe, que é a sujeição aos nossos esposos, né? E essa tem algumas que até dão uma arrumada na cadeira aí quando fala, né? Nós tivemos um assunto bem polêmico recentemente, que foi falado sobre a primeira-dama do Brasil, a esposa do atual presidente Temer, né? E saiu em várias manchetes: bela, recatada e do lar, né? E rendeu esse tema aí, né? Eu ouvi muita gente falando, e as opiniões bem divididas, que quem é essa mulher que está ali ao lado do presidente, uma mulher vestida com bastante elegância, mas bastante discrição, uma mulher que é muito inteligente, bastante estudada, mas que prefere ficar na sua casa, cuidando dos seus filhos, né? E aí teve muita gente falando muita coisa, mas a verdade é que a palavra de Deus, ela fala sobre um perfil de mulher e um perfil, né, na verdade, ela fala sobre os papéis de cada um dentro de uma casa, dentro de uma sociedade. E a palavra de Deus fala que a mulher sim tem que ter esse coração de rendição. Mas, de forma alguma, o que a palavra fala é que a mulher, ela vai ser um ser de pouca inteligência, ou, né, que tem que ficar quieta. Não é isso. Por isso que eu falei no começo, a rendição é algo grande. É para quem é só para as corajosas. E esse coração de sujeição, né, é algo que traz muita vida no interior de uma casa. Eu não sei se você acredita em Deus. Eu não sei se você consegue ver Deus como uma pessoa brilhante quanto eu consigo, como Criador de todas as coisas. Talvez o seu coração, eu não sei como você o vê, mas se você o vê também dessa forma, como alguém cujos pensamentos são mais altos do que os nossos, né, que realmente criou todas as coisas, e se você olha ali para fora, aqui a cidade é linda, cheia de montanhas e verde, e é muito bonito tudo aqui, essa região que vocês moram é um show assim de beleza, e eu não sei se alguém pode olhar tudo isso
e achar que não exista um ser superior muito, muito grande para fazer todas essas coisas. Mas eu me encanto, eu sou aquele tipo de pessoa que me emociona com uma borboleta, assim, eu falo, uau, é demais, né? Mas quando a gente olha para esse Deus tão grande, tão inteligente, tudo que ele fez deve realmente ser muito bom. E se ele organizou a família de forma a colocar os nossos esposos como cabeça das nossas casas, como a parte que governa, ele não deve ter errado nisso, né? Porque se teve alguém, né, que qualquer ser humano pode ter estudado muito psicologia, psiquiatria, a parte de história da humanidade, mas ninguém é tão, assim, tem uma inteligência acima da de Deus. E ninguém pode fazer algo tão bem pensado quanto Ele, que criou todas as coisas. Então, eu creio que a estrutura que Deus planejou é perfeita para nós, né? Todos os probleminhas, tudo que impede o bom funcionamento está na parte de cá, né? Não na de lá. Tudo que a gente não consegue reproduzir pelas nossas faltas, né, que às vezes deixam a nossa casa e a nossa vida um pouquinho torta. Mas tudo que Deus planejou, se a gente for bem fiel, a gente vai ver as bênçãos dele refletidas nas nossas vidas e nas nossas famílias. Amém? Então eu quero ler para vocês um texto até um pouquinho comprido, mas que eu acho muito interessante. Um tempo atrás, a minha filha, que hoje tem 15 anos, ela é apaixonada por história de casamento desde pequenininha. E para não alegria do pai dela, ou para o tratamento do pai dela, porque o pai dela, o meu esposo, ele é muito ciumento. E ele pensar no casamento da nossa filha mexe com a estrutura dele, é uma coisa assim que é até bonito de ver, né? E para tratar com essa parte dele, desde cedo, a minha filha, tudo que é de casamento ela ama. E ela fala assim, porque quando eu casar, desde pequenininha, aí meu marido se coça, assim, tipo, como assim, quando casar? E eu me lembro que um dia ela falou, pai, ela tem olhos castanhos bem grandes, assim, um cilhão bem grande, e ela piscando assim, estava pensando no meu casamento, meu marido. Aí ela, e eu estava aqui com uma dúvida, pai, por que quando a noiva está entrando, o pai dela entra e entrega ela para o noivo? Aí meu marido, ai meu Deus, e tenho que pensar nesse momento. Mas meu esposo olhou para ela e falou assim, filha, porque eu vou ler com você um pedaço da Bíblia. E eu lembro que quando nós saímos do carro, meu esposo leu esse texto para ela e explicou algo que eu quero falar para vocês. Está lá no livro de Números, capítulo 30. Eu vou ler os versículos 3 a 8. Números 30, 3 a 8. A palavra fala assim. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa do seu pai, na sua mocidade, e o seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos, terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o seu pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob os seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o seu marido, ouvindo-o calar-se para com ela, no dia em que ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas se o seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir, e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Então, aqui é um texto do Velho Testamento, né? E a Bíblia estava falando assim, que quando a menina solteira, lá no Velho Testamento, ela chegava diante do Senhor e fazia um voto. Por exemplo, um voto bem radical. Senhor, eu te amo tanto, 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 que eu vou raspar todos os meus cabelos e entregar no seu altar. Porque eu te amo, porque eu quero fazer uma coisa radical. Se ela chegasse na casa dela e falasse assim, pai, eu acabei de fazer uma oração bem doida. Eu quero raspar os meus cabelos e eu vou entregar como uma oferta, que eu quero fazer algo para Deus. Se o pai dela olhasse e falasse, filha, ok, vai em frente, faça essa doideira aí para Jesus. Aí, para Deus, ok, ela lá no Velho Testamento ela poderia fazer, porque o pai dela validou. Mas se o pai dela falasse, seu cabelo não, você não vai fazer isso. A palavra de Deus fala que Deus veria o desejo do coração daquela jovem e perdoaria o fato dela não entregar os cabelos. Eu, particularmente, acredito que Deus já receberia aquela atitude, aquela intenção e se alegraria muitíssimo. Mas a Bíblia fala, então, que estaria perdoado e ela não precisaria, então, cumprir. E aí, quando ela se casa, a figura de autoridade do pai é passada para quem?
para o marido, né? Então a Bíblia fala a mesma coisa que aplicou para com o pai, aplicaria agora para o esposo. Então a mulher, ela faria o voto, e se o marido falasse ok, vai em frente, ela teria que cumprir com, fala o dito e refletido. Por isso que eu falo uma loucura, né? Tipo, ela não pensou muito bem, mas ela falou para Deus. Se o marido falasse agora, não, tudo bem, vai, faça, ela tinha que cumprir aquilo. Mas se o marido falasse, querida, eu não concordo com isso, ela estaria perdoada diante de Deus, mas eu creio que Deus já teria aceitado também aquele intento. Então, veja bem, o que Deus está falando aqui? Existe uma autoridade. Aí meu marido falou para minha filha, querida, olha, a Bíblia fala isso. E você, eu quero fazer uma pergunta para você. É ruim que o papai cuide de você? Né? O papai se importa, o papai trabalha para poder te dar as coisas, o papai te coloca regras, mas para o seu bem. E isso, e falou com ela, falou, é ruim a figura do cuidado do papai. Ela falou, não. Ela falou assim, daí o meu esposo falou, então, por isso que o papai vai te levar até o altar e entregar aí aquela dificuldade para o seu futuro esposo. E aí ele vai assumir esse papel. E assim como não é ruim a minha parte, né, também vai ter um homem que vai fazer essa parte, vai ser muito bom. Porque esse é o projeto de Deus, né? Agora, se a gente for olhar para todas as distorções, as falhas de papéis e tudo, aí a gente entende um pouquinho das coisas que não são o projeto de Deus para a família. O projeto de Deus é que as famílias sejam um lugar de deleite, um lugar de descanso, um lugar de bênção, né? Que haja cooperatividade, que haja amor. É assim que é para ser as nossas casas, né? Mas muitas vezes, porque nós não permitimos que Ele preencha os nossos vazios, então a gente não dá conta de amar, a gente não dá conta de servir. E aí, às vezes, nossa casa, que deveria ser um lugar de bênção, se torna um campo de batalhas e fica aquela disputa de egos, aquela disputa de todas as coisas que a gente sabe muito bem como que funciona quando a gente não está muito sensível a essa parte do amor de Deus e da intervenção que Ele é na vida do ser humano. Amém? Então, depois desse texto, eu quero falar um pouquinho sobre a sujeição aos nossos maridos. Eu acho isso uma área super importante. Como eu falei para vocês, eu não sou tão antiga assim. Eu só tenho 40 anos, praticamente uma jovem. Vocês concordam? É bom as mais jovens concordarem, porque chega assim, viu, gente? Quando a gente menos espera, você está com 40 anos. Né? E aí, eu não me sinto uma pessoa assim ainda tão madura. Eu acho que eu estou ali, na metade ali. Né? Mas eu sou uma pessoa que eu acredito na palavra de Deus. Por isso eu acredito que esse princípio é vida. Né? E quando a gente fala sobre isso, no nosso atual momento, algumas pessoas olham e falam, como você pode acreditar que a submissão é uma coisa boa? Né? Como eu falei, eu não acho que a submissão é uma coisa que você tem que ficar sempre só calada, sempre só concordando com tudo, mas existe uma graça na rendição. Em você saber a hora certa de falar, saber como falar e tratar os nossos maridos, sim, com respeito. É o que a palavra de Deus nos ensina. Né? Nós temos muitos textos, os quais eu não tenho como ler todos, mas a palavra fala sobre um tipo de postura da mulher de Deus, né, cujo a beleza, o destaque não está nos cabelos e nem nas roupas que nós vestimos, mas a Bíblia fala que aos olhos de Deus a beleza consiste no nosso lado interior, num espírito manso e tranquilo. A Bíblia fala assim, que é agradável aos olhos de Deus. É esse tipo de beleza que Deus quer ver em cada uma de nós. Eu acho super importante a gente cuidar da parte de fora também, né? Afinal de contas, nossos maridos merecem que a gente esteja bonitinha, arrumadinha, cada uma no seu estilo, mais bem apresentável, mas a parte de dentro é o que a gente tem que ter mais cuidado, né? Porque se a gente tiver o nosso coração alegre, a Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Aí vai ter um sorriso, um semblante mais bonito, né? Mas quando a amargura está lá dentro, aí fica difícil a gente externar essa beleza. Mas a palavra de Deus fala que nós temos, então, que nos submetermos aos nossos maridos. E eu tenho algumas amigas, vou contar a história de duas delas, que estavam em luta com essa área, um pouquinho. Então, eu até orei bastante para falar, Senhor, eu nunca fui nessa igreja, elas nem me conhecem, o Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu fale sobre submissão ao marido? Tem tantas coisas tão legais na Bíblia, eu posso falar sobre alguma outra? E o Senhor realmente falou que era para eu falar sobre esse assunto com vocês. Então, eu acho que nós estamos precisando pensar um pouquinho mais. Eu falei, amém, Jesus, nós vamos meditar de novo, vamos pensar sobre isso. Mas essas duas amigas, eu vou contar a história delas, porque uma delas, ela estava falando que um dia ela foi orar, falar com Deus.
E ela começou a olhar assim à sua volta e ver mulheres tão fortes, mas mulheres batendo de frente com seus esposos. Alguns casamentos acabando em função dessas durezas de coração. E ela começou a olhar para a vida dela, ela falou, eu não estou tão ruim. Olha, eu sou uma belezinha de esposa. Posso não ser perfeita, posso não ser nota 10, mas falei, um 8, um 7,5, 8. E ela disse que ela foi falar com Deus, ela falou assim, Senhor, ela fez assim, aquela oração quase igual a do publicano, falando, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como as demais, mais ou menos assim. Mas ela falou assim, Senhor, muito obrigado, porque nesse quesito de submissão, eu não sou a perfeita, mas eu estou indo tão bem, Senhor, eu tenho olhado bastante à minha volta, eu estou olhando assim com atenção, e eu acho que eu sou uma belezinha de esposa. Não perfeita, erro aqui, erro ali, mas eu reconheço, eu volto atrás, peço perdão. Então, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu tenho esse coração assim tão bom. Obrigado, Senhor. E disse que ela ouviu Deus falando com ela. E sabe, quando a gente começa a ter uma vida de oração, a gente começa a ouvir Deus falar assim com a gente. Isso acontece, tá? E com pessoas normais, ela não é louca nem nada, eu a conheço. E Deus falou para ela assim, então eu quero lançar um desafio. Ela sentiu aquilo no coração dela. Por 30 dias, eu quero que você, tudo o que seu marido te pedir, você faça prontamente, rapidamente e alegremente. Prontamente, rapidamente, alegremente. Tudo que ele pedir durante 30 dias. Afinal de contas, ela era uma belezinha de esposa. Ela estava lá diante de Deus falando, Senhor, eu sou uma belezinha de esposa, nota 8 em submissão, que ela se deu 7,5. Eu vi que o assunto está pegando. E aí, gente, quando eu estava tendo essa conversa com ela estava mais ou menos no 12º dia, ela falou, eu descobri que eu era uma fraude. Ela falou que como estava sendo tão difícil. Ela falou que cada coisa que o marido dela falava, ela ia ter atitude normal que ela achava que era ótima. E ela viu que ela não tinha nem tanta alegria, nem tanta rapidez, nem tanta prontidão. Ela falou que foi tão difícil. E que aquele exercício que ela falou assim para Deus, estava quebrando ela. E estava ensinando que ela precisava ser muito melhor do que ela achava que ela precisava. E ela estava contando isso assim, e eu falei, nossa, isso vai... E daí eu comecei me observar. E eu falei, eu não vou abrir a minha boca, porque Deus não pediu isso para mim, pediu para ela. Então, eu vou fazer só como um exercício silencioso, sem que meu marido saiba, sem nenhuma amiga saber. E eu comecei em casa, falei, deixa eu ver. Tudo que ele me falar, prontamente, rapidamente, alegremente. Gente, que dificuldade, sabe? É difícil a gente se colocar nesse lugar, mas quando nós obedecemos a Deus, isso gera vida. Porque tem uma coisa que a matemática não explica, tem uma coisa que a ciência não explica, que é chamado bênção. Bênção de Deus. A obediência gera bênção, né? A nossa desobediência, pela palavra de Deus, desobediência não é opção de estilo de vida. Desobediência é pecado. E o pecado, assim como a obediência traz bênção, o pecado traz maldições. É assim que a Bíblia nos mostra, né, como a gente pode escolher viver. E as maldições, elas se refletem, sabe, numa vida toda bagunçada, né, em várias áreas da nossa vida. Então, eu tenho uma outra amiga, que é uma mulher que conhece a palavra de Deus, tem amado ao Senhor, tem se esforçado também para ser uma mulher, sabe, segundo o coração de Deus, reconhecendo as suas falhas, as suas limitações, mas tem procurado, sim, fazer o certo. E ela também conhece a palavra de Deus lá em Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, que é aquela mulher que acorda cedo, que atende o bom andamento da sua casa, que trabalha fora, trabalha dentro, ela é brilhante, dá uma canseira de ler o Provérbios 31, não sei você, né? Mas a Bíblia começa lá, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de joias finas. E eu falo, tem que custar muito caro mesmo uma mulher dessa, porque você começa a ver a descrição e Deus está colocando ali um perfil, que nós nele podemos ser mulheres assim, né? Que tem um olhar para negócio, que consegue ver o seu esposo, os seus filhos, porque para mim a mulher do lar não é aquela que não sai da sua casa, mas é aquela mulher que o coração dela está ligado para com a sua casa. E ela se preocupa com o bem-estar de todos. Ela tem, né, porque tem algumas mulheres que elas não estão nem aí se filho está comendo, se marido está bem. Mas a mulher do lar é aquela que sabe a raiz dela, o lugar mais importante, né? E essa minha amiga, então, ela tem um conhecimento muito legal também, conhece bastante, conhece Provérbios 31. E ela sabia também que a palavra de Deus fala que a mulher tem que se submeter ao seu esposo, mas o marido, a Bíblia fala que ele tem que amar a esposa
Como? Como Cristo amou a igreja. Gente, como Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela, básico assim, né? Morreu por ela. Que tipo de amor abnegado, né? Que pôs o outro por primeiro, porque é um amor maravilhoso, é um amor total. Ele não, né? Ele se negou, ele se entregou. Então essa minha amiga, ela foi diante de Deus e falou: Senhor, eu estou muito chateada, porque ela estava muito ferida, ela estava tendo muitos problemas com o esposo. Mesmo tentando viver os princípios da palavra, ela estava numa crise muito grande. E ela foi, então, dar uma conversada bem assim, franca com Deus. E ela falou: Senhor, eu tenho te servido. Senhor, eu tenho obedecido a tua palavra. Eu estou aqui muito desanimada, Senhor, porque olha quanto a gente está tentando acertar e o nosso casamento está tão difícil, tão difícil. E ela disse que ela foi crescendo assim a voz e abrindo o coração e rasgando o coração. E a Bíblia fala que Deus tem prazer, na verdade, do íntimo, lá no Salmo 51:6. Então eu creio que Deus gosta assim de ouvir, né, os nossos lavar assim de coração. Eu creio que Deus tem prazer nisso, né? Mas ela foi crescendo, sabe? E disse que chegou uma hora que ela falou assim: Deus, aonde estão os maridos para amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, Senhor? Porque tipo assim, as submissas estão aqui, né? Cadê a outra parte? E aí Deus falou para ela, respondeu para ela: eles estão casados com as mulheres virtuosas. E ela disse que ela ficou bem quietinha. Ela falou: Senhor, eu entendi. Ela falou que daquele dia ela não orou mais: Deus muda o meu marido, Deus transforma. Ela começou a dizer: Senhor, me faz uma mulher virtuosa. Senhor, me faz uma mulher sábia. Senhor, me faz uma mulher submissa. E aí as mudanças começaram dentro da casa dela, né? Então essa questão de nos sujeitarmos, a palavra de Deus nos chama a esse lugar, né? É muito importante a gente entender que Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus de paz. Ele fala para a gente que os pensamentos dele ao nosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos bons, né? E eu creio que ele tem um plano para cada uma de nós, amém? Para as nossas casas, para as nossas famílias. O desejo do coração de Deus é que nós possamos nos sentir plenas, satisfeitas, que nós tenhamos a nossa casa como um lugar de bênção, né? E é muito importante a gente entender, então, esse coração. Tem 2 textos que eu gosto muito, que um deles, quando eu estou falando de sujeição a Deus, eu gosto de lembrar, porque a palavra de Deus fala que não há diferença entre o homem e a mulher, né? Nós, diante de Deus, nós temos o mesmo valor, a nível de valor, o mesmo sangue que pagou o resgate dos homens, é o mesmo sangue que nos resgata do pecado e nos dá acesso à eternidade, né? Nós temos o mesmo valor, a mesma moeda de compra é para os dois. Tem um texto que está lá em Gálatas 3:28, que fala assim: dessa arte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então Deus está falando: olha, não tem categoria. Diante de Deus, nós somos iguais, né? Então o que eu estou falando aqui não é uma mensagem, né, onde a mulher é menos, não. Nós somos muito especiais ao coração de Deus, né? O mesmo preço de resgate, mas existe uma postura, né? E muitas vezes nós estamos batendo, sabe, de frente com esse lugar, sabe, não querendo às vezes obedecer algumas coisas da parte de Deus para nós. Mas olha como Jesus te ama. A pastora falou: numa quarta-feira, no meio da semana, eis que você está aqui sentadinha, ouvindo Deus falar com você, porque foi Ele que pôs essa palavra no meu coração, te lembrando que existe um caminho de obediência, tanto na primeira nível de sujeição, que é de nos sujeitarmos a Ele, para que nós possamos ter o nosso coração preenchido, quanto enquanto filhas nos submetemos aos nossos pais, e quanto esposa nos submetemos aos nossos maridos, entendendo que isso é uma chave de bênção para as nossas vidas, em todas as medidas, né? Existe um outro texto que a palavra fala lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículos 1 e 2. A palavra fala assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, o que eu tenho visto, eu falei que faz muitos anos que eu sirvo a Jesus. Para quem é boa de matemática, 25 anos, né? Rapidinho, porque as datas que eu falei são cheias, 15 anos, eu estou com 40, 25 anos servindo a Jesus. E eu tenho visto que todas as pessoas que decidem obedecer aquilo que a Bíblia diz,
elas são contempladas, elas são abençoadas, né? A consequência de um posicionamento de obediência é bênção. Nenhum ser humano nunca vai ganhar de Deus no quesito fidelidade. Aquilo que nós nos levantamos para ser fiel, Deus vai vir com mais fidelidade como resposta, né? E isso é muito especial. Então, quando nós nos levantamos, esse versículo que eu li por último, fala sobre a mulher que ela ganha o seu esposo, sem falar nada. Apenas pelo comportamento de ser uma mulher sábia, uma mulher serva, uma mulher submissa. Quantas mulheres têm dado de dedo nos seus maridos e falam: você precisa melhorar nisso, você precisa crescer naquilo, você precisa ser homem nisso aqui. E aí vai de dedo e só enfeia o negócio, né? E aí é por isso que a gente tem visto tantas estruturas se rompendo. Mas quando a mulher é sábia, a Bíblia fala que existe um comportamento. Esses dias eu ouvi uma história, eu achei tão bonita, porque nós temos tantas culturas no mundo, tantas culturas diferentes em países, em regiões. Eu sou do interior de São Paulo, naturalmente falando. Quando eu me casei, eu fui morar em Guarapuava, no Paraná, né, no centro-oeste do Paraná, e parecia que eu tinha mudado de país só de mudar de estado. Eu lembro que um dia eu cheguei eu fui comprar carne, e eu falei: eu quero 1 quilo de lagarto. O cara ficou me olhando e falou: a gente só vende carne bovina. Eu falei: meu Deus, é bovina, mas é lagarto. E eu era recém-casada, eu casei com 19 anos, eu não sabia muito. Aí ele pegou um quadro, um boi numerado, e falou: qual é a parte do boi? Eu falei: moça, eu não faço a menor ideia. Eu lembro que eu fui um dia comer na casa de uma irmã da igreja, ela fez. Eu falei: como chama essa carne? Eu quero comprar essa carne. Ela falou: posta branca. Eu não sei se aqui é posta branca também. Lagarto? Aqui é lagarto? Nem lagarto, nem posta branca. Colchão duro, talvez. Colchão duro que faz recheado, que faz... Tatu. É tatu, gente, aqui. Viu? Se eu fosse no açougue aqui, ia passar perto, também ia falar: dá 1 quilo de posta branca, não é posta branca, eu falei. E eu ia falar: lagarto? Não, tatu. Então, só de mudar de estado, já foi super complicado. Tinha várias coisas. Eu lembro que eu trabalhava em escola... Então, eu mudei para cá, fui trabalhar em escola. Eu falava: gente, eu quero papel jardim. Ficava todo mundo me olhando. Era outro nome, era Color 7. Lá na nossa... Então, assim, coisas assim. Parecia já que eu tinha mudado. Só que, independente da nossa cultura, do lugar... né, eu escutei uma história esses dias de um povo na África. E muitas pessoas nesse vilarejo estavam se matando, estavam se suicidando. Os homens se retiravam, iam para cuidar dos animais... E eles se matavam junto lá porque estava assim, tava muita falta de alimento, muita dificuldade, e eles estavam sumindo aquela tribo porque estava um alto índice de suicídio. Então chegaram algumas pessoas cristãs e vieram pedir: por favor, falaram: por favor, vai lá e prega o evangelho para essa tribo, porque eles estão morrendo, eles estão se matando, está acabando a tribo. Será que vocês podem ir lá e pregar as boas novas, pregar a Bíblia? Uma cultura muito diferente. E aí foram alguns missionários e eles oraram, pediram para Deus dar uma estratégia para que eles entrassem, então, naquela tribo. E Deus falou com aqueles missionários, falaram: vocês vão pregar para as mulheres. Pregue para as mulheres. E aí eles foram e pregaram, falaram: olha, a gente veio aqui e nós vamos falar de um Deus, o Deus da Bíblia. E se vocês quiserem, vocês podem entregar a vida para esse Deus. E Ele vai mudar a vida de vocês. Isso que está acontecendo aqui, essa desgraça, né, onde os homens estão se matando, isso vai acabar. E eles pregaram, aquelas mulheres entregaram a vida para Jesus. E os missionários ficaram ali por um tempo e falaram: olha, agora a gente não vai pregar uma cultura nossa. A gente vai falar a cultura do reino de Deus. Quem participa do reino de Deus tem uma cultura comum. É a cultura do amor, de você ter o outro por importante, isso agrada o coração de Deus, sabe? E às vezes a gente acha que se a gente fizer o bem para outra pessoa, a gente vai ficar por baixo, né? Porque a gente vai honrar o outro. Mas, na verdade, tem uma alegria no nosso coração também, né? Deus sabe como fazer com a gente, né? E há uma realização. Mas eles ensinaram essas mulheres, falaram: quando os homens voltarem, porque era hábito cultural que os homens fossem trabalhar, não trabalhassem muito. As mulheres ficavam com os trabalhos mais pesados da tribo e eles podiam plantar, mas não plantasse muito, porque, segundo a crença da tribo, se tivesse prosperidade, ia morrer mais gente. Um espírito, assim, uma mentalidade de miséria. Então, eles viviam com muito pouco, eles tinham medo da abundância, medo da prosperidade, e era hábito que os homens trabalhassem pouco e voltassem para casa bêbados. Eles faziam várias bebidas que fermentavam, eles bebiam e voltavam bêbado. Então, aquelas mulheres foram orientadas a fazer como o reino de Deus faz. Amar os seus maridos. E falaram: olha, vocês
tentem receber. Então elas pensaram algumas estratégias para receber os seus maridos diferente do que elas estavam fazendo. E diz que elas então começaram a preparar uma água para lavar os pés e começaram a aquietar as crianças. Antes, quando os maridos chegavam, elas já estavam com as crianças aquietadas, todas organizadas, tinham comida para os seus maridos e tinham um lugar para eles lavarem os pés. Diz que em pouco tempo, né, os homens também começaram a se entregar para Deus, né, e falar: o que aconteceu com você, que eu também estou precisando disso na minha vida. O que te deu essa capacidade de olhar para mim diferente? Eu também preciso para poder olhar para você. E foi algo muito especial, muito lindo, que trouxe vida de volta àquela tribo. Deus trouxe vida de volta àquele lugar, né? E Deus quer entrar nas nossas vidas. E Deus quer fazer isso. Ele quer nos preencher. Porque a gente só pode dar algo para alguém se nós tivermos. Ninguém pode dar o que não tem. Eu não posso dar amor se eu não tenho. Eu não posso dar compreensão se eu não tenho. Agora, o que Deus faz nas nossas vidas? Deus vem e Ele superabunda essas coisas que para Ele tem abundância. Ele é amor. Então, Ele pode sim derramar no meu coração paz. Ele pode sim permitir que a vida dele em mim gere o que a Bíblia chama lá em Gálatas 5 de o fruto do Espírito. Eu amo esses versículos. A partir do versículo 18 e 19 fala sobre a obra da carne em Gálatas capítulo 5. E fala sobre uma descrição daquilo que a nossa carne produz bem facinho. Que é o ciúme, a ira, a contenda, a inveja, tudo lá, né? O que bem fácil o ser humano tem como reação. Mas fala que quando nós buscamos a Deus e temos vida com o Espírito Santo, Ele vai gerar um fruto em nós. E a Bíblia fala que o fruto do Espírito em nós é a paz, o amor, a benignidade, a longanimidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Coisas que nós precisamos para termos uma vida bem-sucedida, né? Então eu posso amar porque eu tenho amor, mas a fonte não vem de mim. Vem de Deus e também não vem da outra pessoa. Porque se eu esperar que o outro me dê e o outro também não tem, aí fica tudo ruim, né? Eu li uma vez um livro que chama 2 Pulgas e Nenhum Cachorro. Eu me diverti muito com esse livro. É sobre casamento esse livro. E fala que quando a gente se apaixona, a gente olha para a pessoa amada como uma pulga olha para um cachorro. A gente olha para a pessoa e fala: achei a minha fonte de amor, de apreciação, vai ser meu melhor amigo, vai ser meu melhor tudo, meu romance, vai ser tudo. Vai ser um pouco de pai, um pouco de tudo que faltou, tá ali. A minha ali vai ser minha fonte de provisão. Aí casa e descobre que tem 2 pulgas e nenhum cachorro. Ninguém é habilitado para poder satisfazer a necessidade do outro. Então o livro faz uma forma bem interessante. Ele fala: vocês têm que entender que a única fonte de provisão na vida do ser humano é Deus. Somente nele a gente pode grudar e tirar tudo o que a gente precisa para termos satisfação, para termos a nossa alma preenchida. E então eu vou para Deus, eu me encho de amor e daí eu consigo amar aquele que está do meu lado, né? Muitas vezes a gente sonhou com um príncipe, casou com o cavalo, o príncipe foi embora, né? E aí você ficou lá, acha que era um príncipe, ficou só o cavalo. Às vezes é difícil, né? Mas, gente, uma coisa que eu tenho aprendido: para príncipe tem princesa. Para Shrek tem Fiona. Tem muita Fiona por aí reclamando por um príncipe sem direito legal, né? Ela é Fiona, Fiona vai ter Shrek, né? Princesa vai ter príncipe. Então a gente tem que se melhorar primeiro e o nosso príncipe vai poder estar ali do nosso lado, amém? Eu queria que a gente pudesse orar agora, né? Eu creio que Deus realmente quer nos tocar nessa noite, né? Dentro disso que Ele pôde trazer para nós, esse princípio de sermos mulheres quebrantadas. Eu quero que você saia daqui lembrando disso. Porque eu sei que muitas mulheres aqui, eu sei porque isso faz parte muito da nossa história como mulheres. Já se calaram muitas vezes quando queria falar tanta coisa. Já ficaram quietas só porque sabia que era mais fraca, porque se saísse no braço perdia, então fica ali quietinha mesmo. Já tiveram vontade de sair já, assim, no ringue, já tiveram, né? Eu sei que muitas vezes a gente tem tantos impulsos e a nossa história muitas vezes é de ceder, mas não é só ceder que conta. O que eu quero que vocês lembrem essa noite é que Deus espera que a gente tenha um coração
que ceda por humildade, por quebrantamento, sabendo que os olhos dele estão sobre nós. Fazermos para ele, para honrarmos a ele. Uma coisa que para a minha vida é algo que me move esse versículo que está lá em 1 Coríntios 10, 31, fala assim: quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Então, todas as vezes que eu senti vontade de falar algo que eu sabia que não cabia naquele momento, e eu fiquei quieta no meu relacionamento, no meu casamento, eu falava: Deus, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, faça tudo, eu fico quieta para a glória do teu nome. Sabe, eu abro mão da minha razão para a glória do teu nome. Eu sirvo, Deus, essa hora que eu queria ser servida, mas eu sirvo para a glória do teu nome, sabe? E eu lembro dos meus filhos, desde pequenos, quantas vezes eu estava tão cansada, em alguns momentos, por uma questão de necessidade, eu trabalhei também fora, somando, né, as duas corridas, a corrida de fora e de dentro de casa. E eu, às vezes, estava tão cansada, querendo ajuda, e às vezes não dava. Eu falava: Deus, para a glória do teu nome, sabe? E Deus sempre nos dá força. Deus, ele nos vê lá dentro da nossa casa, ele nos vê, e ele se agrada quando a gente tem esse tipo de resposta correta, né? Então eu queria que a gente pudesse agora fechar o olho, mas não dorme, só fecha um pouquinho para a gente orar, né? Não me deixa sozinha aqui, por favor. Né? E eu queria que você olhasse para o seu coração nessa noite, né? E eu queria que você pudesse pensar como é que está sendo o primeiro nível de sujeição, né? Vamos começar pelo mais importante. Você tem sido uma pessoa rendida a Deus? Você tem vivido a sua vida para conhecer a vontade dEle, para entender aquilo que Ele pede de nós enquanto pessoas, enquanto filhas, né? E fazer isso acontecer, ainda que seja difícil para você? Ou você tem vivido os seus dias sem conhecer essa vontade, essa palavra, como que a palavra de Deus funciona, e vivido somente na força do teu braço, do teu próprio pensamento, nos valores que você desenvolveu durante a sua vida? Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Sabe, uma coisa que é bem importante nós lembrarmos, que a forma como aquelas pessoas que estão perto da gente se relacionam com Deus, sabe, é a aliança delas com Deus. Um dia todos nós vamos estar diante de Deus e nós vamos prestar conta da nossa vida. Eu creio nisso porque a palavra de Deus fala assim, né? Que nós vamos estar, todo ser humano um dia vai estar diante dele e vamos prestar conta, né? E a gente não vai poder falar que nós não fizemos algo por causa de alguém ou por causa de outra pessoa que estava perto da gente que nos impediu, porque a decisão para com Deus, ela é pessoal. Cada um pode encontrar esse lugar de reconhecer quem é Jesus e entregar a sua vida para Ele. E eu quero que você veja agora no seu coração, olha para a tua vida e vê se você tem sido alguém que se preocupa com as coisas do céu, com os valores eternos. Se você tem amado mais a Deus do que a si mesma, se você tem amado ao próximo como você se ama, se você tem se movido em misericórdia, em benignidade, em bondade para com as pessoas, se você tem amado os seus filhos, tem cuidado da tua casa com um coração bem atencioso, preocupado de que todos estejam protegidos, amados, ou você tem sido uma mulher que se preocupa somente com aquilo que é importante para você. Nós temos fases na nossa vida. Muitas vezes a gente está numa fase difícil, com muitos problemas, com dificuldade até de olhar para esse momento e conseguir entender algumas coisas. Mas o Senhor é bom e Ele nos ama. E Ele nos trouxe aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor nos trouxe, cada uma de nós. Como realmente a pastora falou, na agenda de Deus, Ele planejou isso. Então é porque Ele te ama muito. Ele quer lembrar cada uma de nós de que Ele quer realmente ser o Senhor das nossas vidas, para poder realmente nos tocar, nos ajudar e nos levar nesse lugar onde nós temos sabedoria nele, onde nós temos plenitude, onde nós temos os nossos corações abastecidos e nós conseguimos manifestar a vida dele. Através desse amor tão grande dele, nós conseguimos então tocar as pessoas que estão à nossa volta devidamente, valorizando, amando, nos rendendo, nos submetendo. Eu sei que há algumas filhas aqui, e eu quero que você pense agora como você tem honrado os teus pais, quanto você tem obedecido, quanto você tem colocado de condição nas questões que eles te pedem, como que está sendo o teu relacionamento. E eu quero que nós possamos orarmos juntas, cada uma agora no seu lugar, pudéssemos falar com Deus.
Eu vou fazer a minha oração e eu quero que você possa fazer a sua também. Aí no seu lugar, do seu jeitinho, você pode fazer uma oração sussurrada, você pode falar um pouquinho, num tom que você saiba que você costuma orar e falar com Deus. Mas eu quero que cada uma de nós possamos ter liberdade nessa hora de pedirmos ao Senhor que Ele nos faça realmente mulheres quebrantadas, mulheres rendidas, que nós possamos compreender realmente essa grandeza que há em se quebrantar, em abrir mão e deixar que o Senhor haja e faça aquilo que é o melhor dele nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu favor. Obrigado porque um dia o Senhor enviou o seu Filho único, primogênito, para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. E esse amor e esse ato de paixão tão grande nos toca hoje, Senhor, nos fazendo ter acesso ao Pai. E nós amamos saber desse resgate, por isso nós pedimos nessa noite que o Senhor alcance cada coração aqui presente. Nós não queremos estarmos longe de Deus, mas nós queremos viver os nossos dias realmente ligadas com o Senhor, contando com o teu auxílio de graça, de sabedoria. Eu oro, Deus, por cada uma dessas mulheres nesse lugar, para que as suas casas, como nós oramos pelas famílias, agora eu quero orar por cada uma delas, Deus, para que elas tenham alegria no seu coração, para que elas tenham vida jorrando de dentro delas, a vida que vem do Senhor, ó Deus, que haja alegria, que haja força, que haja vontade realmente de fazer aquilo que é bom e tocar as pessoas com cuidado, com amor. Senhor, vem trazer vida ao coração de cada uma que está nesse lugar, trazer realmente um novo ânimo, vigor para viver cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço para que cada mulher tenha sabedoria nos seus relacionamentos, Deus, e possa honrar primeiramente ao Senhor. E todas as medidas de relacionamento, Deus, para com os filhos, para com o cônjuge, para com os amigos, eu peço que sejam sempre relacionamentos frutíferos, que glorificam o teu nome, que tragam acréscimo, que some, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, nós somos agradecidas, obrigado por cada vida. Eu sei que o Senhor não as trouxe aqui, Senhor, apenas por um momento social, apenas por um momento gostoso, mas o teu Espírito está aqui nessa noite nos tocando, Senhor. Nós podemos sentir algo diferente nesse lugar, e nós sabemos que é a tua vida, Senhor, é a tua presença aqui. E eu peço, Senhor, que cada uma de nós possamos sair daqui diferentes do que entramos, e que haja em nós uma porção maior de rendição, que haja em nós uma capacidade maior de olharmos para o Senhor com fé e nos relacionarmos contigo. Peço que o Senhor aqueça o coração de cada mulher aqui, para que elas possam crer que o Senhor é um Deus vivo e um Deus bom, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa hora eu quero que todas possam ficar assim, pode ficar com o olho fechado ainda mais um pouquinho. E eu quero saber se tem alguém aqui nesse lugar que quando você for se avaliar na questão de sujeição a Deus, de entrega, você acha que você precisa fazer algo diferente, algo mais radical e começar uma história nova com Deus. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, fala que nós precisamos crer com o nosso coração, mas confessarmos com os nossos lábios que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. E eu quero dar uma oportunidade. Um dia, quando eu tinha 15 anos, eu também fui para uma igreja, como cada uma de vocês estão aqui. E alguém me fez essa pergunta: você gostaria de receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Eu sempre amei a Deus. Eu procurava, assim, agradar a Jesus, mas eu entendi que eu nunca tinha feito essa oração, que eu nunca tinha feito uma entrega formal, uma aliança, declarado realmente: eu quero que Jesus seja o meu dono, o meu Senhor, e eu tomo a decisão de entregar a minha vida para Ele e de começar uma história junto dEle, onde Ele possa me tocar e me ensinar através das Escrituras a ser uma mulher segundo o coração de Deus. E eu fiz essa entrega, eu fiz essa oração, e isso mudou a minha vida, isso mudou a minha história. E como eu fui tocada, eu quero dar a oportunidade para alguma mulher que talvez você, como eu, possa reconhecer que você também ama Jesus, mas você nunca fez essa oração declarando diante de todos, porque a Bíblia fala que nós não devemos nos envergonhar dele, para que ele também não se envergonhe, né, de nós. Nós precisamos um dia tomar essa coragem de mostrar essa aliança. E se você quer fazer essa oração, eu quero que você levante sua mão aí onde você está. Eu quero olhar para que eu possa orar com essas mulheres. Tem alguém que quer entregar hoje a sua vida para Jesus, falando: Senhor, eu quero um novo nível de sujeição, eu quero viver uma nova história contigo.
contigo. Eu quero aprender os seus princípios de uma forma que eu possa te agradar em tudo. Levanta sua mão bem alto. Amém, eu estou vendo, glória a Deus. Levanta nessa hora, em nome de Jesus, né? Tenha coragem, eu estou vendo, glória a Deus, estou vendo, glória a Deus por isso. Eu me alegro muito, porque eu sei que isso é o começo de um novo tempo, de uma nova história. E eu sei que tem mais mãos para serem levantadas aqui, eu estou vendo. Que bom. Que bom, a gente se alegra por cada mão levantada. Cria coragem nessa hora, porque eu sei que tem algumas com uma vontade de levantar a mão e com vergonha, né? E eu quero que todo mundo abaixe mesmo a mão, assim a cabeça, para dar coragem, para aí você fica orando. Você que um dia já levantou a sua mão, porque eu já fiz isso, sempre que eu vejo esse convite, eu fico orando, Deus, que todas tenham coragem, assim como aquele dia, eu fui uma maluca que eu saí correndo e eu levantei a minha mão. Ai, Deus, não deixa ninguém se preso, sabe, sem ter essa oportunidade de entregar a vida, te conhecer de um jeito mais de perto, né? Então eu quero que você possa ser livre nessa noite. Você é livre para escolher, você é livre para decidir se você quer Jesus reinando, Deus reinando na tua vida. Tem mais alguém? Eu vi várias mãos e eu quero pedir algo. Eu sei que você está com a bebezinha no colo, né? Mas eu queria pedir para cada uma que levantou a mão. Eu vi várias mãozinhas. Eu quero que você venha aqui comigo bem rapidinho. Eu quero orar com vocês aqui, né? Então eu vou pedir para você sair do seu lugar. Vem bem rapidinho aqui comigo. Cada uma que levantou a sua mão. Podem vir aqui pertinho de mim. E eu quero orar com vocês. Eu sei que muitas aqui já fizeram essa oração um dia, entregando. Vocês querem ficar aqui onde não tem a luz? Acho que vocês vão ficar mais à vontade, né? Pode vir desse ladinho aqui, né? E nós vamos orar juntas. E eu quero cada uma no seu lugar orando, falando com Deus. Esse é o momento de nós falarmos com o Papai, amém? Falarmos com o Senhor. E nós vamos orar com essas novas irmãs em Cristo, porque, sabe, esses dias eu ouvi algo, eu achei isso muito interessante. As pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Deus. E eu já fiquei pensando nisso, eu falei, será que todos os caminhos levam a Deus? E esses dias eu ouvi uma pastora dizendo, é verdade, todos os caminhos levam a Deus se pensarmos que um dia todos estaremos diante dele no juízo. Então qualquer caminho vai levar lá, porque a gente vai estar lá diante dele no juízo. Mas a Bíblia diz assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a Deus muitos vão, todos vão, porque vão estar lá no julgamento, mas ao Pai, ao Deus Pai, é só através de Jesus. É só através do sacrifício dele, da nossa entrega a isso. Então, nós vamos orar com essas queridas, preciosas, amadas. E você fica aí no seu lugar, aproveita que Deus preparou esse tempinho para você poder falar com Ele. Abre o seu coração. Vamos manter esse momento ainda um momento de oração. Fala com Deus. Aproveita, né? Olha para o seu coração, vê o que você está precisando de ajuda e fala, Deus, me ajuda nisso. Sabe, quando eu sair daqui, eu não quero sair igual, porque eu estive na sua presença, o Senhor nos toca. Então pede para o Senhor te encher de paz, encher de alegria, amém? Enquanto nós vamos orar aqui. Então eu quero convidar vocês a fazerem uma oração de entrega. E é uma oração tão simples, sabe? Eu acho lindo que as coisas de Deus são assim. A palavra de Deus é algo simples, mas ao mesmo tempo poderosa. E quando nós fazemos essa oração, então reconhecendo, Senhor, eu preciso sim, eu entendo que o que o Senhor fez para mim é um resgate. Eu entrego o comando da minha vida para o Senhor, começa uma nova história. E vocês passam a ser filhas, porque a Bíblia fala isso, que eu preciso desse passo para me tornar uma filha de Deus, adotiva. Ele nos compra, Ele nos toma e temos esse relacionamento com Deus Pai, de mais proximidade, de intimidade. E vocês vão ter a ajuda de algumas irmãs para estarem tirando dúvida, para aprenderem mais da palavra, estarem crescendo. Eu quero que vocês façam essa oração comigo, amém? Quero que vocês repitam assim, Senhor Jesus, nessa noite eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu te convido para ser o meu Senhor, para ser o meu Salvador. Eu quero começar uma nova história de amor, de intimidade. Vem reinar sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu te agradeço pelo Teu sangue que foi derramado lá na cruz e que me limpa de todo pecado e que me dá a oportunidade de viver uma nova história na Sua presença. Eu creio que o Senhor morreu, mas também ressuscitou e mostra que o Senhor é poderoso para me dar uma vida nova.
Em nome de Jesus. Entra na minha vida, Senhor. Entra, muda a minha história. E permita que faça tudo novo. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, tem uma equipe que já está aqui abraçadinha com vocês, pertinho de vocês. E elas vão agora dar um abraço bem gostoso. Vão pegar os dados de vocês. E usem e abusem dessas irmãs. Use e abuse, sabe? Liga para elas, pede oração. Pede para elas explicarem aquilo que vocês não entendem. E elas vão caminhar juntos, porque nós somos um corpo, uma família em Deus, né? Eu vim lá de Curitiba, mas eu sou irmã de vocês. Na fé que nós temos, amém? Nós estamos aqui para umas servirmos as outras, para a gente aprender junto, para a gente poder adorarmos a Deus juntas com as nossas vidas, amém? E eu fico muito feliz porque vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês. E eu quero que vocês possam dar uma salva de palmas nessa noite. Amém? Amém. Queridas, Deus abençoe. E eu quero, assim, deixar um desafio bem de leve, assim. Quem é casada aqui, não fala pra ninguém, mas tenta fazer tudo o que seu marido te pedir. Prontamente, alegremente, rapidamente, por uma semana, para ser mais legal para vocês. Vamos ver o que dá. Vocês compartilhem com as pastoras depois o que vai acontecer, nossa revolução aí familiar, amém?